acho que para muita gente a história é uma narrativa, talvez até uma narrativa moral. Você pode aprender sobre George Washington e a cerejeira e se tornar uma pessoa melhor. Hegel, você sabe, dizia que a história é a razão, marchando adiante e tornando-se autoconsciente ou algo assim. Então já houve tentativas. Eu diria que para a maioria das pessoas, história é detalhe, talvez sejam guerras, diplomatas, etc. Mas quero dizer, tente nos ajudar a entender de onde você está partindo, porque, quero dizer, é uma visão meio determinista, quase, não é marxista, claro, mas um pouco como Marx, tipo, existem dinâmicas de classe em jogo que nos empurram para isso, e cientificamente podemos entender isso. Ou nos dê uma ideia de como podemos aprender com o passado, prever o futuro e entender melhor a dinâmica do presente. Certo, ok. Essa é uma ótima pergunta. E minha resposta será longa e detalhada. Peço desculpas antecipadamente. Mas antes de começar a dar aulas de história, passei algum tempo ensinando ciência da computação. Então, passei bastante tempo entendendo a inteligência artificial e como ela funciona. Então, fiquei obcecado por como funciona a inteligência artificial. Mas a ideia sobre inteligência artificial é que você pode criar um ciclo de feedback para que a saída se torne a entrada. E o que quero dizer com isso é que, em vez de você escrever o algoritmo, em vez de você escrever o código e tentar descobrir como algo acontece, o que você faz é deixar a máquina descobrir as variáveis, as forças que criam o resultado. Então você treina a máquina com o resultado, com os desfechos, e depois a máquina tenta descobrir como chegamos a esses resultados. E é assim que a inteligência artificial funciona. Então, meu grande insight é, bem, fazemos a mesma coisa com a história. Porque toda a compreensão da história é, na verdade, um modelo analítico, certo? É uma compreensão de como o mundo funciona. Existem valores, existem pressupostos embutidos no seu modelo, e por ser um modelo analítico, ele também precisa ser um modelo preditivo, porque você está assumindo que esses valores, esses pressupostos vão permanecer consistentes, certo? Então, meu argumento é o seguinte: se uma compreensão histórica está correta, então podemos analisá-la e criar previsões para o futuro. E essas previsões vão nos permitir validar ou negar o modelo. No mínimo, isso vai nos permitir entender melhor o modelo e então aprimorá-lo. Vou te dar um exemplo simples. Se você observar como a história é escrita, a suposição é que ela é teológica, ou seja, que estamos progredindo em direção a um bem maior, ou seja, as coisas estão melhorando. E se você simplesmente olhar para o que está acontecendo hoje, fica claro que o modelo teológico não funciona. Porque como você explicaria todas essas guerras que estão acontecendo ao redor do mundo? Como você explicaria o que está acontecendo no Oriente Médio? Como você explicaria todos os conflitos civis e a malícia econômica nos Estados Unidos? Como você explicaria a eleição de Donald Trump? Então, eu não acho que a história seja teológica. Portanto, eu acho que a forma como o mundo está progredindo, meio que nega esse modelo teológico. Mas é assim que eu penso sobre a história. Bem, você acha que então ela é cíclica? Ou isso está mais alinhado com a sua forma de pensar? Sim. Então, eu acho muito importante sempre ter diferentes possibilidades. Como você mencionou, historicamente, o debate sempre foi: a história é linear, teológica, ou ela é cíclica? E ela apenas rima, está fadada a se repetir. E eu tenho trabalhado em uma nova teoria recentemente e vou apresentá-la para você, mas aviso que é uma teoria muito imatura, pouco desenvolvida. Mas a minha teoria é que a história é, de certa forma, sustentada por narrativas, por histórias sagradas. E então, o que a história realmente é? Trata-se da tentativa da humanidade de alcançar certas histórias que acreditam ser sagradas e verdadeiras em si mesmas. E é isso que impulsiona as sociedades. É isso que impulsiona a história. Outra forma de dizer isso é que a história é quase escatológica, certo? Então, Você tem pessoas obcecadas com a segunda vinda de Jesus. E para elas é como? Como criamos as condições para o retorno de Jesus? E você pode argumentar que é isso que realmente impulsiona o conflito no Oriente Médio. Você tem esses judeus messiânicos, você tem esses cristãos sionistas que são obcecados em criar a Terceira Guerra Mundial, porque na cabeça deles isso obrigaria o retorno de Jesus para restaurar a paz no mundo e criar o milênio messiânico. Ok, é isso que eles pensam. Então, meu argumento é que essa percepção é a realidade. A crença é a realidade. Então, se pessoas suficientes no poder acreditam em algo, elas podem tornar isso real. E é isso que impulsiona a história. É a narrativa que cria a realidade. São as histórias que criam o mundo em que vivemos hoje. bem, sobre a mente antes da matéria que você mencionou em suas palestras sobre o desenvolvimento do politeísmo ao monoteísmo, parecemos assumir que existe um cérebro, um aglomerado de massa cinzenta
e que a mente se desenvolve a partir disso. A partir disso, os antigos pensavam algo muito diferente. E como analogia, você pode pensar nisso em termos da história mundial, que existe uma grande história que está sendo recontada repetidas vezes. Estamos contando essa história para nós mesmos. E essa história está influenciando de maneiras que não conseguimos compreender totalmente, talvez inconscientemente, nossas decisões e ações. E às vezes até conscientemente. Quero dizer, não há dúvida de que você pode olhar para a Idade Média e ver uma grande dose de estagnação. Nada de muito importante aconteceu. Não deveria dizer isso. Claro, muitas coisas aconteceram, mas nada mudou muito. Não havia uma sensação de desenvolvimento na mente das pessoas. E talvez isso tivesse algo a ver com o fato de que este mundo é apenas uma sala de espera, que este mundo não importa. Sua melhor vida é mais tarde. Então, realmente, você pode construir monumentos apontando para cima em direção a Deus, mas não há um motivo real para desenvolver nada agora. Porque é isso, nós vamos abandonar esta existência mortal e viver na eternidade com Deus. Então não há motivo para desenvolver. Quero dizer, eu também estou pensando aqui em teologia política, que poderíamos definir como toda ideologia política. A tentativa de legitimação é uma secularização de uma religião anterior. E, portanto, há algo profundamente cristão no mundo moderno. E, obviamente, as pessoas eram mais, talvez, cristãs sinceras na Idade Média. Mas nós, de certa forma, tentamos atualizá-lo na modernidade no sentido de que estamos buscando o céu na terra. Estamos buscando uma nova humanidade, etc. E isso é claramente visível nos movimentos revolucionários, na Revolução Francesa, na Revolução Americana e certamente no desenvolvimento do comunismo. Nós somos isso. Nós vamos, todo esse altar de sacrifício da história vai terminar conosco. E há um núcleo profundamente cristão nesse tipo de pensamento. E assim, uma vez que esse pensamento está enraizado em uma mente, então os atores históricos, sejam eles políticos, guerreiros ou cientistas, vão se conformar a essa ideia. Portanto, é uma espécie de explicação da ação humana. Existe uma narrativa por trás disso. Não é tudo apenas vontade individual e racionalidade. Estamos tentando realizar algo que está em nossos cérebros desde que éramos crianças. Estamos tentando realizar isso neste mundo. Sim, eu concordo completamente. Quero dizer, isso está exatamente certo. Acho que a principal frase que ressoa é céu na terra, e acho que isso é uma grande ruptura com o passado. Onde, como você disse antes, sempre presumimos que isso era apenas uma parada em uma jornada interior pelos céus. E estamos aqui para vivenciar certas coisas que não poderíamos vivenciar nos céus, porque aqui temos corpos corpóreos, somos físicos, mas lá em cima somos espirituais. Então este é um lugar, faz parte da jornada, mas não é o fim da jornada. E tudo o que fazemos aqui é para nos prepararmos para a jornada lá em cima, que é o que realmente importa. E como você disse, nestes últimos 100 anos, quero dizer, realmente com o início da modernidade, certo? Com Freud, com Einstein, com Virginia Woolf, James Joyce, nossa mentalidade mudou de forma que acreditamos que nós somos o céu e que podemos criar o paraíso na Terra. E esse é realmente todo o projeto da civilização ocidental, da modernidade. Hoje, usar a ciência, usar a psicologia, usar a economia para criar um paraíso na Terra. E, por um lado, isso é extremamente idealista. Mas, por outro lado, também é muito assustador, porque pode-se argumentar que estamos brincando de ser Deus. E então você vê a ascensão da inteligência artificial, você vê o surgimento da eugenia, você vê, quero dizer, o comunismo, certo? Quero dizer, tudo isso são tentativas de criar o paraíso na Terra, mas a suposição subjacente é que podemos ser Deus. E qualquer cristão vai te dizer que pensar assim é, na verdade, muito perigoso. Sim, absolutamente. Você acha que talvez grande parte da decepção e da dor que vemos no dia a dia, ninguém está feliz, e estou falando como americano. Você pode conversar com pessoas da esquerda, da direita, a esquerda vai adorar que Luigi Mangione atirou naquele desgraçado gordo que tinha dinheiro demais e estava impedindo o acesso à saúde para o povo. A direita está, de certa forma, em um estado de paranoia em muitos aspectos sobre isso. O Deep State, o governo e pessoas tentando transformá-los em transexuais e assim por diante. Existe uma infelicidade geral. E eu estava me perguntando se isso tem algo a ver com o fato de termos meio que perdido uma história, a história do século XX. Nós meio que não temos mais isso. Não temos mais aquela utopia para a qual estávamos caminhando. E deixe-me dar um exemplo mais concreto. Brezhnev, o primeiro-ministro da União Soviética, fez um discurso, creio que no final da década de 70, e disse algo como, bem,
Karl Marx não era sobre contos de fadas. Ele era um cientista. Portanto, ainda não chegamos ao comunismo. Ainda estamos na fase socialista, mas estamos, sabe, passando pela excelência burocrática, avançando passo a passo nessa direção. E em 15 anos tudo desmoronou. E eu acho que talvez ele se enganou no sentido de que Karl Marx é, na verdade, um conto de fadas, em certo ponto. Ele está te contando uma história sobre o passado e sobre esse mundo incrível que está por vir. Isso realmente te inspira a sacrificar e a olhar para as estrelas e imaginar um novo mundo. E o momento em que a União Soviética perdeu foi justamente quando ela começou a desmoronar de fato. E eu acho que há muitas semelhanças nos Estados Unidos, com Brezhnev sendo como Joe Biden, esses velhos no comando dessa coisa. Eles meio que ficam relembrando o passado, relembrando a Guerra Fria, mas não estão realmente olhando para frente. Então acho que o que estou querendo dizer é que talvez a perda desse desejo utópico esteja realmente no cerne da decepção, que vemos em todo lugar. Você vai ver isso nos seus vizinhos, você vai ver isso nos extremistas de esquerda, você vai ver isso nos ativistas conservadores. Todos parecem concordar que não deu certo, que está piorando e que não está indo para lugar nenhum. Sim, eu concordo completamente. Então, vou te dar um contra-exemplo ao que está acontecendo no mundo ocidental. Olhe para os Houthis no Iêmen, certo? Essas são pessoas que foram pobres a vida toda. Eles não têm acesso à tecnologia. Eles podem até ter alguns mísseis balísticos trazidos do Irã, mas, quero dizer, ainda assim é uma sociedade de tecnologia bastante baixa. Eles são muito, muito pobres, mas eu garanto a você, as pessoas, os Houthis no Iêmen, provavelmente são mais felizes. São muito, muito mais felizes do que os americanos. E existem certos motivos para isso. Quero dizer, antes de tudo, eles são pessoas extremamente espirituais, certo? Quero dizer, eles são xiitas, eles realmente acreditam na religião deles. Existe uma história unificadora. Existe uma mitologia unificada na sociedade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eles vivem por um propósito maior. Não acho que eles estejam sendo políticos, manipuladores ou calculistas quando dizem isso. Eles se importam com o que está acontecendo em Gaza e não vão parar até que Israel pare o que está acontecendo em Gaza. Acho que eles estão sendo extremamente sinceros. E a terceira coisa é que você sabe, a morte me dá. A guerra e a morte dão um significado às pessoas. Sabe, nós, a América, a sociedade ocidental, criou uma sociedade que teme a morte, que acha que a morte é a pior coisa que pode acontecer com você. E como resultado, as pessoas não estão assumindo riscos. As pessoas não têm a liberdade, a autonomia, elas não têm mais agência, e eu não tenho. Então, eu acho que se você não tem comunidade, não tem propósito, não tem agência, é muito difícil viver uma vida feliz, criativa e significativa. E esse é o problema fundamental enfrentado não só pela América, mas por toda a sociedade ocidental hoje.